A palavra a qual estaremos meditando nessa noite se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Aqui nesse trecho, nessa parte, nós sabemos que o nosso Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Mas ainda assim, ele dá a oportunidade a Satanás de, ao menos uma vez, falar a verdade. E Satanás, ele não cita que ele estava observando Jó. Ele fala somente que estava rodeando e passeando pela terra. Mas o Senhor sabia que Satanás estava ali rodeando e observando a vida de Jó. Aí no versículo 8, o Senhor vai dizer: disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Eu acho linda essa parte no versículo 8, quando o Senhor dá testemunho de Jó. Pense que privilégio, Satanás chegar perante o Senhor e o Senhor, ele dá testemunho de Jó, de quem era Jó perante ele. E Satanás diz: porventura Jó temia Deus debalde? Certamente Jó era um homem abençoado, Jó era um homem rico, Jó tinha filhos, Jó tinha mais filhos homens, que naquele período era considerado uma bênção. Jó tinha 7 filhos homens. Então, realmente, Jó era um homem muito abençoado por Deus. Mas Jó seguia conforme a vontade de Deus. Jó se desviava do mal. E aí, no versículo 10, ele segue dizendo: não tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás, ele tirou tudo o que Jó tinha. Mexeu nos bens, levou todos os filhos, tirou tudo. E sempre, em cada ponto que Satanás mexia, ele deixava um servo para que esse fosse até Jó falar o que havia acontecido. De cada ponto de onde cuidava dos animais, o servo que estavam ali com os filhos e por aí. Iam chegando um atrás do outro, porque ele aproveitou aquela oportunidade e ele levou tudo, ele tirou tudo. E o que Jó diz no versículo 21, no 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça
e lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui Jó adora porque Jó, ele sabia quem ele era na presença do Senhor. Então, em nenhum momento, Jó iria atribuir aquela desgraça que estava acontecendo na vida dele a Satanás. E nós que servimos a Deus, muitas vezes, quando as dificuldades chegam, quando acontece alguma tragédia, alguma doença, algum luto, muitas vezes atribuímos, damos a glória a Satanás, sendo que tudo que acontece na vida do cristão é permissão do Senhor. Se nós estamos vivendo na presença do Senhor corretamente, nós estamos fazendo a vontade dele. O inimigo ele não tem liberdade, a não ser que o Senhor dê essa liberdade para ele. Permita com que ele faça. Então não tinha como Jó chegar e dizer Satanás tocou, Satanás fez, porque Jó sacrificava até se porventura os filhos dele tivessem pecado. Jó ele buscava sempre estar na presença do Senhor. Então eu creio que nunca passaria na mente de Jó que Satanás estaria fazendo aquilo. Então o que ele fez? Ele deu a glória a Deus, mesmo na dificuldade. A palavra do Senhor nos diz para que em tudo dê graça. Não é só na bonança, não é só na alegria, não é só na felicidade. É em tudo, na dificuldade também. E mais interessante de tudo isso é que, mesmo lá no capítulo 42, no versículo 5, nós vamos ler que Jó ele não conhecia Deus, ele ouvia falar do Senhor. E ainda assim ele era um homem a esse ponto que ele era, de o Senhor dar testemunho de quem era Jó. Vieram os amigos, passaram aquele período de 7 dias em silêncio junto a ele, e quando vieram a falar, julgaram a Jó, porque naquele período, e até hoje mesmo, às vezes temos esse hábito de unir tragédia a, como se fala, punição de Deus. Naquele tempo, quando se acontecia algo, né, alguém morria, uma tragédia, era porque a pessoa tinha pecado. E então, Deus estava castigando. E assim eles imaginavam. Quando chegaram, que viram a situação de Jó, rasgaram as vestes, também se lançaram em cinzas, ficaram 7 dias em silêncio com Jó, mas no momento que abriram a boca, que tiveram a oportunidade de falar, eles começaram a dizer para Jó, pedir perdão do seu pecado, para Jó analisar tudo o que estava acontecendo, e em todo esse momento, em toda essa trajetória em que Jó estava sendo provado, né? Aí Satanás já teve a oportunidade de tocar na carne de Jó. Em nenhum momento Jó blasfemou. Em nenhum momento Jó abandonou a Deus. A mulher também incentivou que ele abandonasse, e mesmo assim Jó permaneceu fiel. Mas chegou um determinado momento na caminhada de Jó em que tudo ficou muito mais difícil. Eu imagino que devido ao sofrimento, né? Jó, a Bíblia diz que Jó se coçava com caco de telha. Jó, ele começou a amaldiçoar a si próprio. Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E ainda assim o Senhor se permaneceu calado durante todo esse período, durante toda essa provação de Jó. E hoje, trazendo essa história de Jó para os nossos dias atuais, tem situações que o Senhor nos coloca para ter intimidade conosco, para nos ensinar algo. E nós perdemos essas ricas oportunidades de estar mais próximo do Senhor, porque são nas dificuldades em que nós nos aproximamos mais de Deus, em que nós temos a oportunidade de adorar, de buscar, de engrandecer o nome do Senhor. São nessas dificuldades que o Senhor nos coloca para provar, para forjar o nosso caráter, para formar quem somos, para que mais na frente, quando a gente passe por todas essas dificuldades, por todas essas adversidades, nós possamos olhar para trás e ver o quanto Deus foi bom conosco. Mesmo na dificuldade, o Senhor não nos abandonou. Às vezes o Senhor não fala conosco, mas Ele está sempre ao nosso lado.
Ele está sempre nos guardando, nos livrando, nos direcionando. Mas quando nós estamos no meio da tempestade, quando nós estamos na dificuldade, nós não conseguimos enxergar. Mas é aí que nós temos que parar um tempo, olhar para tudo o que está acontecendo e ver que mesmo em tudo o que está acontecendo, em cada detalhe, que nós não conseguimos observar tão fácil, o Senhor, ele está ali. O Senhor, ele está sempre no controle das nossas vidas, se nós estivermos com ele no centro da nossa vida. Se a nossa vida estiver na base da palavra, se nós estivermos fazendo a vontade do Senhor, ainda que venha a dificuldade, como o Senhor nos fala na palavra dele, que no mundo teríamos aflições, ele permanece conosco. E o Senhor esteve com Jó durante toda aquela trajetória, durante todo aquele sofrimento. Porém, o Senhor se manteve em silêncio. Até que chega esse ponto que Jó começa a se amaldiçoar, e tem um capítulo inteirinho que Jó faz de questionamentos a Deus. E ainda assim o Senhor permanece em silêncio. Quando vai chegando no final do livro de Jó, nós vemos o Senhor responder a Jó. E aí é quem chega o momento em que o Senhor vai fazer perguntas a Jó, a qual ele não tem capacidade de responder. E ele vai reconhecer que ele não passa de nada, ele não tinha como questionar Deus. E ele não tinha nem como responder os questionamentos de Deus. E ele vai reconhecer que ele não conhecia a Deus. Ou seja, foi necessário Satanás tirar tudo, tocar na carne, ferir, vir os amigos, falar tudo o que tinha que falar, a fala da esposa, para que no final de toda aquela trajetória, ele reconhecer que ele só ouvia falar do Senhor. Aí no capítulo 42, Jó responde a Deus a partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, obscurece o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Aí no 4 ele vai dizer: Ouve, pois, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui já reconhece que ele precisou passar por tudo aquilo para conhecer verdadeiramente a Deus. E algo que me deixa maravilhada é que ainda sem conhecer a Deus, somente ouvindo falar de Deus, Jó era quem era, passou por todo esse processo e não blasfemou, não falou contra Deus, não amaldiçoou a Deus, não abandonou a Deus, adorou a Deus no momento mais difícil, porque para pensar você perder 10 filhos todos de uma vez, perder toda a riqueza, perder tudo e você adorar a Deus, tem que ser uma pessoa muito de fé, muito firmada mesmo no Senhor. Então, mesmo sem conhecer, Jó era quem era. Nos dias de hoje, nós sabemos que a palavra do Senhor está se cumprindo, o fim dos tempos está chegando, o amor está se esfriando, então é natural que a gente veja o que a gente tem visto hoje, né? Muitas pessoas, por muito menos, abandonando a Deus, porque a gente imagina, poxa, no momento mais difícil, essa pessoa está abandonando a Deus. Era o momento que ela deveria estar mais se firmando no Senhor, para que o Senhor ajudasse a passar, a vencer. E muitas pessoas vêm se afastando quando a dificuldade chega. E aqui a perseverança de Jó, se mantendo firme na fé, firme ali na palavra do Senhor. Só pelo que ele ouvia, Deus honrou a fé de Jó no final. Satanás foi envergonhado. Satanás perdeu, ele não teve a oportunidade de levar a alma de Jó. Ainda que ele tenha tocado, tirado tudo, o Senhor devolveu a Jó tudo em dobro e a mesma quantidade de filhos. Jó, ele permaneceu firme, o Senhor honrou a fé. E mais no final, o Senhor fala sobre os amigos de Jó,
que por quem Jó era, o Senhor os perdoaria pela fala deles. Instruiu a Jó a fazer sacrifícios, aos amigos trazerem sacrifícios, né, a Jó, para que Jó fizesse por eles, porque só assim o Senhor aceitaria. Então, o livro de Jó, 42 capítulos. Somente no 42, no finalzinho, vai falar sobre a história de Jó. Eu não sei o período que Jó sofreu, quanto tempo foi esse sofrimento, mas a história de Jó nos ensina muito hoje a perseverarmos quando a dificuldade chegar, independente do que seja, como eu falei no início. Seja um luto, seja um problema financeiro, um problema amoroso, familiar, enfim, não interessa, não importa. Nós sabemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas, nada foge do seu controle. Tudo é segundo o querer e a vontade dele. A palavra também nos diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Às vezes oramos, pedimos para que a vontade do Senhor se cumpra em nossa vida. Não sabemos qual é a vontade do Senhor. Às vezes, na maioria das vezes, a vontade do Senhor é contrária à nossa. E quando a vontade do Senhor se cumpre, nós nos entristecemos. Mas nós passamos o tempo inteiro dizendo isso, né? Eu costumo muito orar dessa forma, pedindo para que a vontade do Senhor se cumpra e não a minha, porque eu não sei como vai ser lá no início, lá no final, lá no futuro, eu não sei. Mas o Senhor, Ele sabe, o Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família, o que é melhor para o meu filho. E ainda que seja difícil, ainda que doa, eu sei que eu vou aprender algo, eu sei que eu vou tirar algum proveito. E é assim que Deus tem feito. Alguns ventos vêm, passam, e para a glória de Deus nós permanecemos firmes na fé e louvando a Deus por cada benefício que Ele nos faz, né? Pelas conquistas, às vezes o retorno em dobro, como foi para Jó, mas a questão toda é essa, é você permanecer firme, alicerçado no Senhor, fazendo a vontade dEle, mesmo que não seja aquilo que você quer, independente do seu querer, independente da sua vontade, independente do que esteja passando. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, essa é a meditação que o Senhor nos trouxe nesta noite. Louvo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na família Vigília. Não consigo estar sempre presente, mas para a glória de Deus, o Senhor preparou essa noite, né? Deus é quem sabe o momento certo, a hora exata. Ele já tem todos os planos traçados, os dias marcados, e nós estamos aqui para fazer a vontade dele, honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém?